Olha a questão 7 da prova de 2012, pessoal. Uma questão de embriologia lá, ou então uma questão sobre biotecnologia. Depende aí onde cada professor gosta de detalhar mais esse assunto. Mas olha só, ela diz assim: as células-tronco se caracterizam por sua capacidade de autorrenovação e diferenciação em múltiplas linhagens celulares. Vou até marcar aqui, ó. São duas características muito importantes, né? Toda célula-tronco tem que ter característica de se renovar, gerando novas células-tronco e serem capazes de diferenciar em linhagens. Agora, quando você tem uma célula capaz de se diferenciar em muitas linhagens, a gente diz que ela é totipotente. Quando eu tenho uma célula que tem limitadas linhagens para se diferenciar, aí a gente diz que ela é multi ou pluripotente. E quando ela tem poucas linhagens para se diferenciar, elas já são unipotentes. Então, tem livro até que diferencia um pouquinho pluri de multi, mas enfim, né? Vamos lá. Podem ser classificadas contra a origem em células embrionárias e células tronco adultas. Só lembrando que, quando eu digo que é célula embrionária, eu estou me referindo às células que são retiradas do embrião. Quando eu estou falando em células-tronco que são adultas, eu já estou me referindo em células que são retiradas dos tecidos formados já após o nascimento, tá? Então, não é que ela está no adulto, cuidado, é num tecido já diferenciado. Esse é o ponto principal aí. As adultas são encontradas nos tecidos de organismos após o nascimento, sendo capazes de promover a diferenciação celular específica apenas no tecido do qual fazem parte. Aí ele vem. Nomeie a estrutura do blastocisto, na qual se encontram as células-tronco embrionárias. Então, para quem não lembra, né, o blastocisto, ele é aqui, ó, uma esferazinha, é o embrião, no estágio de blástula. Só que a blástula correspondente nos mamíferos a gente chama de blastocisto, ok? Essa célula, ela tem aqui, ó, uma linhagem de células na periferia, é chamada de trofoblasto. Então, eu tenho essas células aqui do trofoblasto, tá? Que vão dar origem a vários anexos, placenta, córion, enfim. E dentro deles, num determinado polo, a gente vai encontrar um grupinho de células num polo desse blastocisto. Então, isso é o blastocisto, que é a blástula de mamíferos, ok? Aqui, então, pessoal, a gente tem as células, que são as células-tronco, de onde eu retiro as células-tronco. Qual é o nome, né, dessa estrutura? É o que a questão quer, blastocisto, que é a blástula de mamífero. Então, o nome dessa região é nó embrionário, ou embrioblasto, ok? Embrioblasto é o nome dessa região. Daqui, pessoal, todas as células do corpo do indivíduo vão ser retiradas, vão ser geradas. Retiradas não, retirada é a célula-tronco. Vão ser geradas. Então, eu tenho nessa região onde o embrião, propriamente dito, vai dar origem, vai aparecer. Ele surge desse grupo de células, beleza? Então, essas são as células com maior grau de diferenciação possível. Depois eles vêm. Identifique também, no caso de uma lesão tecidual, a vantagem da existência de células-tronco adultas nos tecidos. Pessoal, é agora uma questão mais tranquila, porque a primeira é decoreba, ou tu sabe ou tu não sabe. Se tu não sabe o nome dessa, tu já perdeu um pontinho na tua prova para medicina, que não é legal. Por isso, pessoal, quando você pensar em falar assim, acho que eu não preciso decorar isso não, decore, tá?
decore, esteja bem afiado. E é aqui no VIPMed que você vai conseguir fazer isso aí, tá? A gente vai deixar vocês, ó, em ponto de bala. Qual é a vantagem que eu tenho de ter uma célula tronco adulta num tecido? Óbvio, é conseguir regenerar uma célula perdida. Ela que vai repor ou recuperar aquela célula que foi perdida. Então, ó, as células tronco adultas, eu botei CTA para a gente ganhar um tempinho, mas na hora da tua prova, escreve, mas isso também não vai comprometer a tua resposta não, tá legal? Mas é legal escrever. As CTAs, são as células tronco adultas, podem regenerar recuperar as células perdidas após uma lesão. Então, essa é a ideia, é a regeneração, é a formação de novas células que vão substituir as células perdidas, beleza? Questãozinha bem rápida, dividida em 2 pontos, 1 e 1, mas quem não lembrava o nome, pô, já começar numa questão dessa com a prova valendo 19, não é legal, né? Por quê? Tem que ser quase perfeito, galera. Vamos lá.